Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e estamos a gravar novamente para dar os últimos desenvolvimentos da guerra entre Israel e o Irão. Os dois países acordaram cessar-fogo depois de 12 dias de ataques que chegaram a envolver os Estados Unidos. No entanto, a agressão militar ainda não terminou por completo. Para nos falar sobre este assunto temos connosco novamente José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade de Minho. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o gosto é meu. A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de irmos às tréguas, quero começar pelo envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Donald Trump tinha dito na última quinta-feira que iria pensar sobre uma eventual intervenção do seu país na guerra durante as próximas 2 semanas. No entanto, no fim de semana, aviões norte-americanos bombardearam 3 instalações nucleares iranianas. José, acha que foi bluff ou uma manobra de diversão da parte de Trump que diz uma coisa e dias depois faz outra? Sim, Donald Trump costuma utilizar esse tipo de estratégia. Por um lado, é verdade que tem ele próprio, em termos políticos, um percurso algo sinuoso. Se nos lembrarmos, começou por ser democrata, depois passou para o Partido Republicano. Também em termos de declarações sobre a questão das tarifas, vemos que há um conjunto de avanços e recuos, e o mesmo tem acontecido relativamente a este conflito no Médio Oriente. Essa é uma característica que depois procura utilizar a seu favor, isto é, ele cria alguma incerteza nos principais atores e utiliza a seu favor essa mesma incerteza procurando surpreendê-los. E não há dúvida de que o ataque dos Estados Unidos surpreendeu, não por ter havido propriamente o ataque, mas pelo timing, pelo momento em que isso aconteceu. E depois uma outra característica que estamos a observar é que ele tenta impor a diplomacia pela força. Falo no plano das relações económicas, mas falo também pela via militar. E ele, ao avançar com um cessar-fogo após os ataques diretos que os Estados Unidos fizeram, vem no fundo dizer que a paz deve-se a ele, tendo ele usado a força como uma forma de chegar à paz. É no fundo a diplomacia da força para impor a paz. E isso vamos ver se é bem sucedido na medida em que as escaramuças, mas também é uma característica muitas vezes dos cessar-fogos, designadamente quando são declarados por terceiros, como é o caso dos Estados Unidos, é que as partes não estão imediatamente preparadas muitas vezes para o seu cumprimento, querem acabar aquilo que estão, não diria a meio, mas que ainda não concluíram, e essa parece de facto uma característica, mais uma vez, desta situação. E o conflito escalou e, como forma de retaliar contra os Estados Unidos, o Irão chegou a lançar um ataque contra uma base militar americana no Catar, aumentando aqui o risco do alastramento da guerra. No entanto, no final do dia de ontem, pelas 23 horas, Trump anunciou então que Israel e o Irão tinham chegado a um acordo de cessar-fogo. Considera que o envolvimento dos Estados Unidos aumentou, de certa forma, as possibilidades de uma solução pacífica e diplomática? Nós, quando o ataque se deu, ficámos na dúvida, como é óbvio. Um ataque desta natureza, que é um ataque muito específico, muito preciso, pode ter 2 efeitos. Ou pode escalar, ou pode ajudar a desescalar. Aparentemente foi esta última possibilidade que se verificou. É verdade que a retaliação do Irão relativamente a uma base militar foi uma espécie de cumprir os mínimos. Isto é, perante a sua opinião pública, o Irão tinha que dizer que cumpria aquilo que prometeu. Por outro lado, internamente para o Irão também não deixa de ser conveniente dizer que o Irão não lutou apenas contra Israel, mas lutou contra Israel e os Estados Unidos. Isto para procurar, digamos assim, justificar algumas vulnerabilidades militares que ficaram evidentes durante estes dias. Neste sentido, um cessar-fogo interessa a todos. Interessa a Israel na medida em que Israel já terá cumprido os seus objetivos, quer de, pelo menos, atrasar, não podemos considerar eliminar ainda, mas pelo menos atrasar a capacidade do Irão a ceder à arma atómica.
o Irão, por outro lado, demonstrou alguma capacidade de resiliência. É verdade que, sendo os alvos sobretudo energéticos e militares, não atingiu tanto alvos económicos, o regime consegue sobreviver e mais uma vez exibir essa bandeira de fez frente a dois adversários. E os Estados Unidos podem surgir também como aqueles que, utilizando de uma forma eficaz ataques cirúrgicos a centrais nucleares, terem posto termo ao conflito. Portanto, digamos assim que as três partes vão aqui exibir razões, não diria de contentamento, mas de alguma felicidade pelo facto de alcançarem os seus objetivos estratégicos. É verdade que isto é uma coisa que vão verbalizar, não significa na prática que tenha sido isso que aconteceu. Só com o passar do tempo é que vamos ver se o Irão ficou mesmo impossibilitado, pelo menos nos próximos tempos, de chegar à tal arma atómica. Uhum. E apesar de as tréguas já terem entrado em vigor, Israel acusou o Irão de ter violado o cessar-fogo e de lançar mísseis, o que por sua vez foi desmentido por Teherão. Em todo o caso, o ministro da Defesa israelita deu instruções às Forças Armadas para retomarem o ataque contra alvos militares e governamentais iranianos. Há garantias reais de que as duas partes vão respeitar realmente a pausa nas hostilidades? É evidente que estamos num momento de indefinição quanto a isso. Isto é, o facto de serem os Estados Unidos a empenharem-se no cessar-fogo, não sendo os Estados Unidos atores diretos no conflito, embora tenham tido uma participação episódica, a verdade é que vai depender das partes o cumprimento dessa vontade. Aparentemente, pelo menos do lado do Irão, há interesse em pôr termo aos ataques que estão, de facto, a danificar bastante as suas capacidades, quer energéticas, quer militares. E a via da diplomacia permite ao regime sobreviver, que era uma das dúvidas que se colocava no início deste conflito. É se o regime teocrático dos ayatollahs ia resistir. A partir do momento em que os ataques terminem, a partir do momento em que haja um cessar-fogo, a priori, essas condições estarão garantidas. Agora, o cessar-fogo não resolve o problema de fundo. O problema de fundo só pode ser resolvido a partir de negociações que agora se vão iniciar. E, por outro lado, para além da questão direta iraniana de acesso ao urânio enriquecido, também temos a questão de Gaza. A questão de Gaza também não está resolvida. E o que desencadeou todo este conflito foi o problema de Gaza. Portanto, eles estão interligados. Vamos ver como é que ambos vão evoluir, sendo certo que aqui a pressão internacional vai ser muito grande para que o conflito não seja reaberto. Portanto, existe o risco real de uma nova escalada militar se não houver avanços diplomáticos sólidos, nomeadamente as negociações que estava a falar? Eu diria que não há interesse em ninguém numa escalada de um conflito que ainda por cima tem implicações não apenas regionais, pode ter implicações globais. Todos constatamos que o preço do petróleo está a subir de uma forma muito expressiva. Ora, a continuidade do conflito faria com que esse preço atingisse patamares muito elevados e com isso afetava a economia, tinha implicações ao nível da inflação e poderíamos estar aqui perante o agudizar de uma crise que o mundo estava a sair dela desde que, com o fim da pandemia, estávamos a recuperar, digamos assim, ainda dessa situação. Portanto, é do interesse de todos que haja uma pacificação. Agora, era bom que essa pacificação fosse estrutural, isto é, se criassem as bases para que no Médio Oriente houvesse a possibilidade dos Estados conviverem de uma forma minimamente pacífica, para que amanhã não estejamos novamente a comentar a reabertura de um conflito entre estes ou outros atores. Uhum. E as preocupações e receios de Israel com o programa nuclear iraniano não se desvaneceram por completo. Por isso, para terminar, pergunto o que é que o Irão deve fazer para tranquilizar essas reticências que também são partilhadas por outros países. Por um lado, permanecer no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Houve ameaças de que o Irão se poderia retirar. E, por outro lado, permitir que a Agência Internacional de Energia Atómica fiscalize tudo aquilo que sejam os passos dados pelo Irão nesse sentido e permita que os seus inspectores atuem de forma completamente livre. Só assim haverá garantias.
Por outro lado, a possibilidade de ser retomado o acordo que em 2015, durante a presidência de Obama, foi criado para precisamente um conjunto de países, incluindo países europeus como o Reino Unido, a Alemanha e a França, mas também a Federação Russa e a China, formassem, digamos assim, uma espécie de um clube de países responsáveis por controlar e por impedir o Irão de aceder à tal arma atómica. Portanto, se for possível reconstruir isso, que convém dizer, convém lembrar, o próprio Donald Trump dinamitou em 2018, quando retirou os Estados Unidos desse acordo. Se for possível retomar isso, naturalmente que se pode criar um clima de maior confiança, porque a questão que está em cima da mesa é sobretudo a confiança. Israel não confia no regime teocrático do Irão e o Irão nomeia Israel como um alvo a bater. Portanto, se estes pressupostos forem retirados ou atenuados pelo menos, estarão criadas as condições para mais estabilidade. Sendo certo que, enquanto a questão de Gaza não for resolvida, também está aqui o foco principal da conflitualidade regional. Portanto, são acontecimentos que correm em paralelo e da sua resolução depende uma maior pacificação em todo o Médio Oriente. Muito obrigada mais uma vez, José Palmeira, por ter aceitado o nosso convite e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.